Afinal, o que é síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional? O que a psicologia nos diz sobre essa síndrome? O que a filosofia tem refletido sobre isso? Quais são os sintomas dessa síndrome e quais são os seus impactos na sociedade contemporânea? Enfim, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, doutor e especialista em filosofia da psicologia, e este é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. Bom, esse vídeo está sendo gravado no dia 29 de novembro de 2023. E neste dia, olha só que interessante, nós temos a seguinte matéria. No Globo.com, um jornal bastante conhecido no Brasil, que é essa matéria aqui de capa, ó, depressão, burnout e uso de drogas entram na lista de doenças do trabalho. E se a gente abre aqui a manchete, nós vamos ter o quê? Que a lista foi atualizada pelo Ministério da Saúde e inclui 165 novas patologias, com essas doenças relacionadas ao trabalho, e entre 2007 e 2022. Esse foi o incremento. E aí o Sistema Único de Saúde atendeu quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais. Então, o Ministério da Saúde divulgou nessa quarta-feira uma lista atualizada, uma atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho. E foram então incluídas essas 165 novas patologias na portaria publicada no Diário Oficial da União. E de acordo com o governo, a quantidade de códigos passa de 182 CIDs, para 342. No vídeo aqui a gente vai especificamente falar dessa doença, ou melhor, dessa síndrome que é o burnout, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional. Felício, o que é? Eu posso tirar licença com isso? Pode, você pode tirar licença do trabalho, inclusive em casos mais graves, pode até se aposentar. Mas aqui vamos, antes de falar do burnout, vamos mostrar por que não é uma doença e sim uma síndrome. Vamos fazer, como aqui a própria manchete diz, a própria matéria diz, é uma síndrome. Entre as doenças presentes na nova lista está o burnout, também conhecida como síndrome. Mas o burnout é uma síndrome ou é uma doença? Há diferença? Vamos começar aqui diferenciando, fazer uma diferença aqui em filosofia da ciência, e sobretudo para quem é da área médica já conhece essa diferença, que é, qual é a diferença entre uma doença e uma síndrome? Bom, uma doença, normalmente, a gente considera uma doença algo que tem basicamente uma causa diagnosticada, uma causa conhecida. Por exemplo, nós sabemos, vamos lá, vou nem falar não. A Covid tem uma causa conhecida, a leptospirose tem uma causa conhecida, agora saiu. Vamos lá, várias doenças têm causas conhecidas. Agora, o burnout tem uma causa conhecida ou um conjunto de causas conhecidas? Não, nós temos sintomas, por isso que a gente deixa de classificá-la como uma doença e passa a ser uma síndrome. Tudo aquilo que não tem uma causa específica, uma causa ali pontual, deixa de ser uma doença e passa a ser uma síndrome. Por isso que o burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional, não é uma doença e sim uma síndrome, porque ela não tem uma única causa ali específica. Por exemplo, é quando o seu chefe briga com você e aí você tem? Não. Há um conjunto de sintomas que, uma vez que o psicólogo, uma vez que o psiquiatra consegue diagnosticar, ele te dá o laudo e fala, olha, não, tô aqui, bom, fiz o check aqui, tem vários sintomas e vou te enquadrar nessa síndrome. Então não há um exame para diagnosticar, esse diagnóstico é feito por vários sintomas. Deu para entender a diferença entre síndrome e sintoma? Beleza? Ou melhor, entre síndrome e doença, ok? A doença tem uma causa específica, ou a síndrome tem um conjunto de sintomas. Que sintomas são esses, Felício? Será que eu sofro de esgotamento profissional? Será que eu sofro de burnout? Ou o que seria burnout? Burnout, essa palavra que vem do inglês, ela pode ser traduzida, eu traduzia, para falar a verdade, aqui sendo bem honesto, eu traduzia burnout, isso já aqui há uns 10 anos, como estafo ou estafa, aquele esgotamento, mas eu preciso corrigir aqui que, obviamente, o burnout em inglês, se a gente for pegar rigorosamente no inglês, burn, to burn, significa queimar, to burn,
E aí, burnout é queimar para fora, né? Queimar externamente. Enfim, queimar por completo seria a tradução. Queimar por completo. Eu diria que é como um fusível, né? Sabe, uma fusível, uma resistência do chuveiro que queima e para de funcionar. Esse é o sentido do burnout. Parou de funcionar, pegou fogo ali, queimou. Um fusível que queima e ó, pifou. Esse é o sentido de to burn out, né? De pegar fogo. No português eu acho que a palavra estafo corresponde bem. Mas a gente traduz aqui como a síndrome do esgotamento profissional. Felício, por que a gente traduz como esgotamento profissional? Porque a gente pode sofrer esse, entre aspas, burnout, esse estafo, de várias formas. É claro que a gente pode sofrer desse esgotamento porque nós temos um pé, por exemplo, numa crise familiar, numa crise, enfim, romântica, perdemos um ente querido. Mas o burnout, especificamente, atenção, ele é uma doença relacionada ao trabalho. Ou melhor, ele é uma síndrome, não uma doença, relacionada ao trabalho. É isso que configura o burnout. Então, às vezes, você pode ter depressão porque você perdeu um ente querido. Às vezes, você pode ter ansiedade porque você é um adolescente, um jovem e vai fazer o vestibular. Veja, são coisas que não são burnout. Não tem relação com a síndrome de burnout. Por quê? Porque perder um ente querido é um laço afetivo que muitas vezes te leva à depressão. Você perder a mãe, o pai, o marido, a mulher, mas tem a ver com o seu lado afetivo. Eu tô ansioso, tô esgotado, tô com estafo, mas eu sou um adolescente que vou fazer o vestibular. Não é burnout porque está relacionado ao seu aspecto, por exemplo, de projeção de futuro. O burnout tem a ver com atividade laboral, com trabalho. Sobretudo ali com trabalho formal, sabe? Né? Pode ser informal, né? Sem carteira assinada, mas com trabalho mesmo de trabalho, né? De dia a dia. De pedreiro, de carpinteiro, de professor, né? Que é muito sofre de burnout. Então, é isso que a gente entende como a síndrome de burnout. E quais seriam esses sintomas, Felício? Quais seriam esses sintomas? Nós teríamos uma série de sintomas, alguns nomeiam como 10 sintomas, outros como 12, pode variar aí de psicólogo para psicólogo, mas tradicionalmente a gente pega esse sintoma, esse conjunto de sintomas, de um psiquiatra norte-americano. Na verdade, ele nasceu na Alemanha, ele nasce na Alemanha, que é aqui o nosso querido Herbert Freudenberger, que é esse cara bonito que tá aí, o Freudenberger, Herbert Freudenberger. Ele é nascido na Alemanha, é radicado nos Estados Unidos. Ele é quem traz o conceito de burnout, dessa síndrome de esgotamento profissional. E ele lista um monte de sintoma. Aqui eu te chamo para conversa, porque muitas vezes você pode estar sofrendo de burnout e não sabe. Então fique atento aqui. É claro que isso aqui não é uma consulta. Se você, no menor dúvida, consulte um psicólogo, um psiquiatra, sobretudo um psicólogo para o primeiro passo, para ver se você pode estar sofrendo de burnout. Mas vamos ver aqui quais são esses sintomas que têm afligido nossa população. Bom, a primeira coisa que a gente tem, que é um sintoma, é a necessidade de aprovação, né, constante. Aqueles que sofrem o primeiro estágio para o burnout, para esse estafo completo do trabalho, é o primeiro passo que você tem ali dos sintomas que eles vão progredindo, é você estar sempre querendo que os outros aprovem seu trabalho. Você tem sempre a necessidade de que o seu trabalho precisa ser aprovado pelo seu chefe, pelos seus companheiros. Você sempre quer ser o melhor no trabalho, fazer o seu melhor e ser reconhecido por isso. Só que isso vai aumentando, ao ponto de que, olha, pegar aqui um exemplo de professor, que é a minha profissão. Você quer sempre ser o melhor professor para os alunos, o melhor para os seus colegas de trabalho, você quer ser reconhecido por isso, e aí você não faz só o seu trabalho. Você passa finais de semana preparando aulas, finais de semana estudando, finais de semana elaborando provas e pensando e atendendo alunos, e aí você tem um segundo passo, um segundo sintoma, que é você não só se preocupa com o que os alunos, com o que os outros colegas vão pensar, mas você acaba, segundo passo, aumentando sua carga de trabalho. Agora você não trabalha só 8 horas por dia, durante 5, 6 dias da semana, você trabalha agora finais de semana, além do expediente, porque você quer sempre ser o melhor. Depois disso, você vê que você começa a deixar, terceiro passo, necessidades pessoais de lado. Primeiro começa com uma cobrança de você sempre querer ser ali aprovado, ter a aprovação de todo mundo. Segundo, você começa a trabalhar demais. Terceiro, por trabalhar demais, você começa a deixar
só a vida pessoal de lado. Olha, você antes ia jogar futebol, agora você não vai mais. Você ia no cinema, agora você não vai mais. Você via filmes, agora você está deixando de ver. Você gostava de ver séries, você não vê mais. Tudo porque você só pensa e pensa no trabalho. Tenho certeza que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, estão nesse momento aqui e eu sei que isso vai doer. Se você tá nesse momento de, tô deixando de fazer várias coisas que eu gosto por conta do trabalho, acende o alerta amarelo, porque talvez seja necessário uma pausa aqui. É uma pausa, por exemplo, que é muito boa por esse filósofo aqui que traz esse conceito. A gente tá lendo esse filósofo aqui, por exemplo, que é o Byung-Chul Han, nessa obra, Sociedade do Cansaço, traduzido por inglês como Burnout Society, né? O cansaço aqui significa exatamente burnout. Que ele vai refletir sobre isso, né? E é bom para você, muitas vezes que está na dúvida ou quer conhecer mais sobre burnout, eu indico a leitura desse livro ou torne-se membro aqui do canal, que a gente está lendo esse livro na íntegra esse mês. Então, vale a pena. As lives vão ficar salvas e você pode revê-las assim várias vezes. Por falar nesse mês, vou aqui fazer rapidamente 10 segundinhos, meu jabá. Começa hoje e termina amanhã. Começa hoje não, mas hoje, dia 29, termina amanhã, o cupom de desconto de 55% de desconto no nosso curso Jornada da Filosofia Explicada. Dados gregos até os modernos. Para você entender não só da base da psicologia, da base da ciência, da base do pensar filosófico, mas ter um maior conhecimento sobre as coisas e muitas vezes se precaver dessas doenças contemporâneas. Então, se você quer ter um pensamento filosófico comigo, como professor, e aproveitar 55% de desconto, que é na Black Friday, o último desconto, acaba amanhã. Corre, o cupom de desconto tá aqui na descrição desse vídeo. Passei de 10 segundos, mil perdões, mas corre que é só até amanhã, ok? Voltando. Bom, já falei aqui 3 sintomas, você tá deixando de lado os seus afazeres. Professor, e agora? Qual é o próximo passo? Muitas vezes a pessoa ela começa a deixar de lado e começa a rever muitos de seus valores. Por exemplo, tem um valor que a gente sempre usa como exemplo quando a gente vai falar de burnout, que é o seguinte, é um valor assim, que eu detesto. Eu acho que o valor de você sentar na mesa para almoçar ou jantar, ele é sagrado. Eu, honestamente, falando aqui com você, para mim isso é sagrado. Você quer ver um sintoma de que a pessoa vai estafar? É isso daqui, Meu celular tá aqui. Vamos supor que estamos eu e você aqui jantando ou almoçando, somos 2 colegas. E aí a pessoa tá jantando e não larga o celular. Veja, esse momento que era para ser um almoço tranquilo entre família, entre amigos, a pessoa não consegue desligar. Ou seja, o valor da amizade, o valor da família começa a ser deixado de lado porque ele não consegue desligar do trabalho. Vários hábitos começam a ser revistos porque o trabalho está passando na frente de tudo. Atenção a isso. O celular é um bom termômetro para isso, né? Se a pessoa não consegue desligar do celular 1 minuto por conta de trabalho, pode ligar o alerta laranja aí, tá? Laranja. Além disso, você vai ter logo na sequência, quando o cara está ali prestes a queimar, ele tem uma coisa que é muito, muito característica, que é a negação do problema. A pessoa ela não consegue entender que ela está com problema. O cara tá lá, a mulher tá lá, pô amor, larga o celular um pouquinho para almoçar. Não, pô, isso aqui é meu trabalho. Ela não entende que aquilo não é um problema. Amor, pô, vamos aqui brincar com as crianças. Não, pô, peraí, eu tô trabalhando. Seja homens ou mulheres, a pessoa se recusa a ver que tem ali um problema. Ela se recusa. Essa negação é assim, pode preparar o barraco que o burnout vem. O burnout vem porque muita gente consegue ter o estalo e voltar atrás. Ali naquele alerta que eu disse, que é o alerta quando você consegue ali ver que você está deixando muitas necessidades de lado pessoais. Mas se a pessoa está nesse momento de negação, de não, isso é meu trabalho, ele vai, logo na sequência, começar a se afastar das pessoas, se afastar dos amigos. Um amigo vira, chama ele, pô meu amigo, vamos lá jogar uma bola, vamos ali tomar um sorvete, vamos ali tomar uma cerveja. Não posso, é um trabalho, não posso, tenho que trabalhar. E aí as pessoas vão começando a se afastar dessa pessoa, que só trabalha, e quando não tá trabalhando, você chama ele para tomar uma cerveja, você chama ela para tomar uma cerveja, só falam de trabalho, e as pessoas naturalmente vão começando a se afastar, e ele vive se isolado porque ele não pode parar de trabalhar. O que vai acontecer logo na sequência? A pessoa vai se despersonalizar.
que é se despersonalizar? Ela já não tem mais identidade, porque os valores delas foram revistos, o trabalho tomou frente. Ela já não tem mais os seus hábitos pessoais, porque tudo aquilo que era o hábito pessoal, que ela gostava de fazer, ela já deixou de fazer em nome do trabalho. Ela já não consegue mais ter tempo para nada. E aí, meu amigo, aí ela já trabalha no piloto automático. Ela trabalha no piloto automático, porque o tempo dela já tá tão cheio de trabalho, que ela só age no piloto automático. E aí não tem mais espaço. Não tem mais espaço para reflexão, não tem mais espaço para voltar atrás. A consequência direta desse piloto automático, de tanto trabalho, é sentir um vazio interno, porque de tanto ficar no piloto automático, a 220 volts, né, a 200 por hora, uma hora você vai sentir um vazio muito grande, porque nada daquilo vai fazer grande sentido, porque você já perdeu a mulher, o marido, deixou de ver as crianças crescerem, perdeu seus amigos, perdeu o contato com a família, e quando o estalo vem, você vê que você está distante da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus amigos, do amor da sua vida, não viu seus filhos crescerem, e aí você sente o quê? O vazio, e junto com ele a depressão, e aí você não consegue, não só sente a depressão, que é um problema, mas você sente aquilo que é burnout, que é não consegue mais trabalhar. Queima. Você não consegue mais trabalhar. Estafa. E aí você não consegue retornar ao trabalho. Essa é a síndrome de burnout com esses passos, né, aqui. E é preciso muita atenção, por isso que eu volto aqui a falar do Byung-Chul Han, que é esse filósofo. A gente tem, vou até deixar aqui o link aqui em cima, para uma análise do livro, que é um pouco antiga, ou para nossa live, vou deixar para a live, na verdade. Uma live de 1 hora que a gente fez, introdutória a esse livro, para caso você goste e queira acompanhar as leituras que a gente está fazendo. São todas as segundas, elas são gratuitas para todo mundo, depois elas ficam salvas para quem é membro, leitor aqui do canal. Então, se você puder e quiser ser membro e ler esse e vários outros livros, fica aí o convite. E se você quiser mais ainda se aprofundar nos estudos filosóficos, lembre-se que tem desconto de 55% no curso Jornada da Filosofia Explicada. É isso, gente. Cuidem-se, usem da sabedoria, da filosofia, da família, enfim, para que nós não soframos com isso que tende a ser as doenças e as síndromes, né? O grande problema do século XXI, que são as doenças neurais, né? Aquilo que o Byung-Chul Han chama de violência neuronal, né? Violência neuronal, que são as doenças de ordem psicológica, síndromes de ordem psicológica. Não há vacina para isso. É preciso sempre estar atento e fortes. Ok? Beijo no coração. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.